Quero saudar a todos os que estão conectados conosco com a graça e a paz do nosso Deus. Que bom saber que você está aí novamente para adorar o Senhor e para receber algo de Deus para a sua vida. Que o Espírito Santo, que é vivo e real, ele se manifeste, haja na sua vida e lhe abençoe da forma como só Deus pode fazê-lo. Eu queria orar para que o Senhor de fato esteja movendo através desse tempo para a sua glória e louvor. Deus, muito obrigado por mais uma vez podermos usar esse instrumento, Senhor, ó Deus, o culto online, para chegar até onde estão, ó Deus, as pessoas que estão conectadas conosco. Deus, obrigado por cada pessoa que está ali, ó Deus, ligada ao Senhor, unida ao Senhor e com o coração aberto para ser visitado pela graça e pelo amor do Senhor. Deus, que o Espírito do Senhor esteja conduzindo esse tempo e verdadeiramente trazendo graça e bênção para a vida de cada um. Eu já te glorifico e já te louvo, em nome de Jesus. Amém. Exaltamos o Cordeiro de Deus. Vamos com palmas. Algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir o erro? Nosso Deus é o leão de Judá, ungido com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro e dos nossos pecados seu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Vamos cantar junto. Abram os portões, abram os portões, preparem o caminho ao Rei. Nesse lugar, o Deus que vem salvar, aqui está para libertar. Quem pode impedir? Declare nosso Deus. Nosso Deus é o leão de Judá, ungido com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Quantos creem nessa noite que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará? Vamos profetizar a vitória de Jesus. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode? Seu trono não tem fim. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir? Ele é o leão, ele vive. Nosso Deus é o leão de Judá, ungido
o Rei que pode impedir nessa lei na terra. Quem pode impedir? Quem pode impedir? Nosso Deus é o leão, Leão de Sim. Judá, rugindo com poder, é o que luta, por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro Que ressuscitou e dos nossos pecados seu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão. Vamos mais uma vez, se você puder levantar suas mãos em uma só voz. Nosso Deus é o leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Sim, Ele Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Aplaudimos ao Cordeiro Santo, leão da tribo de Judá. Sim, Jesus, tu és bem-vindo aqui, tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Jesus. Nós abrimos alas para que entre o Rei nessa noite aqui, e tua igreja aqui, reunida pra te adorar. E não há outro Rei que reina nesse lugar. Não há outro Deus entronizado aqui. Não há outro Deus entronizado aqui, e tua igreja reunida pra te adorar. Não há outro Rei Que reina nesse lugar. Declare: não há outro aqui, vamos lá. E não há outro, não
levantando sobre os montes. Quem é aquele que tem os olhos como chamas? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Eu queria compartilhar uma palavra de Deus nessa hora. Se você está com a Bíblia ou com o seu celular ou qualquer outro instrumento onde você pode acessar a Bíblia, abra no Salmo 103. Salmo 103, eu quero ler os versículos 19 até 22, onde está escrito: nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem à palavra. Bendiga o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus que fazem a sua vontade. Bendiga o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga minha alma o Senhor. Eu creio que um dos grandes desafios de todos aqueles que são cristãos é de conhecerem cada vez melhor o seu Deus. Como nós cremos nele, quanto mais nós o conhecermos, certamente a nossa fé ela vai ser cada vez mais consolidada e também nós vamos certamente ter um testemunho muito mais vibrante, muito mais dinâmico a compartilhar, porque esse entendimento, essa experiência, essa visão de Deus vão nos motivar e nos impulsionar para nós cada vez mais estarmos plenamente unidos ao Senhor e testemunhando dele às pessoas que ainda não o conhecem. No nosso texto, nós vemos que Davi, ele, de fato, ele tinha uma boa visão de Deus, ele tinha um bom relacionamento com o Senhor, e isso lhe permitia ter um entendimento da grandeza do Senhor, e por isso que quando a gente lê os Salmos, a gente se impressiona com colocações que Davi faz a respeito do Deus que ele servia. E aqui no nosso texto, ele diz que este Senhor, ele estabeleceu o seu trono nos céus e que o seu reino domina sobre tudo. Era uma visão muito clara de quem era o Senhor. E Davi registra isso e compartilha isso no Salmo que nós acabamos de ler. E ele diz nos céus. E quando ele diz nos céus, ele aponta para a soberania, para a grandeza e para a majestade do Senhor, o nosso Deus. Ele diz, quando ele diz domina sobre tudo, ele aponta para o seu poder, ele aponta para a força que há no Senhor, ele aponta para a autoridade que há nesse Deus vivo e todo-poderoso. Se nós examinarmos a Bíblia, é claro, nós vamos encontrar muitas e muitas referências a respeito desse Deus, de quem ele é, do seu caráter, da sua grandeza, da sua majestade, das suas obras. Deus, ele nos traz subsídios para que nós conheçamos este Deus e, consequentemente, a nossa fé ela esteja muito bem estruturada. Nós teremos uma base sólida e firme para a nossa vida. Aqui no Salmo 11, o salmista, ele fala a respeito desse Senhor, no Salmo 11, no versículo 4, ele diz: o Senhor está no seu santo templo, nos céus, o Senhor tem o seu trono, e os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. No Salmo 47, no versículo 8, Salmo 47, no versículo 8, também há uma palavra de Davi a respeito da grandeza desse Senhor. Ele diz: Deus reina sobre as nações,
Deus se assenta no seu santo trono. Então ele está mais ou menos reafirmando algumas coisas que ele diz no nosso texto, no Salmo 103. Mas também me veio à memória Isaías, no capítulo 6, é um texto que assim chama muita atenção e que a gente seguidamente cita e medita sobre ele, porque no capítulo 6 de Isaías, no capítulo 1, diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Então, Isaías teve essa visão e ele faz esse relato, né, da grandeza do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Este é o Senhor no qual nós confiamos. Se nós formos lá no Apocalipse, no último livro da Bíblia, no capítulo 20, quase no final de Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 11, diz: vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. Então, são alguns textos onde falam desse Senhor assentado nos altos céus sobre um trono, quer dizer, apresentando a grandeza de Deus, e esse Deus como aquele que tem todo o poder e toda a autoridade, aquele que reina e governa sobre todas as coisas. Agora, Deus assentado no trono é algo extraordinário, mas nós também temos relatos e temos palavras de Deus que dizem que quando Jesus subiu aos céus, ele se assentou à direita do Pai. Então Jesus também está sentado no trono e ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele disse isso lá em Mateus 28, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Agora a Bíblia diz que Jesus está sentado no trono e ele tem uma função muito específica que está em Romanos, no capítulo 8, no versículo 34. Romanos 8, 34 fala de qual é a função de Jesus hoje assentado no trono, o que realmente ele faz. Ali diz, no versículo 34, quem o condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Hoje Jesus está sentado à direita do Pai, com o propósito de interceder a nosso favor. Também em Hebreus, no capítulo 7, nós temos uma palavra semelhante a essa, 7, no versículo 25, diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então esse Deus e Jesus Cristo estão assentados no trono, e a função de Jesus hoje é interceder por nós. Isso é, ele apresenta para o Pai nossas demandas, nossas necessidades, para que dos céus as bênçãos de Deus sejam derramadas, para que a mão de Deus se estenda na nossa direção, para que Deus haja na nossa vida, enfim, aquilo que nós buscamos do Senhor, Deus nos conceda, e assim a nossa vida seja uma vida cada vez mais abençoada, com experiências novas, lindas e tremendas da parte do Senhor na nossa vida. Mas se nós olharmos novamente o texto, depois que Davi fala do Senhor nos céus assentado sobre um trono, ele desafia, enfim, pessoas não só pessoas, mas ele desafia grupos diferentes a bendizerem o seu santo nome. E é muito interessante isso,
Porque quando você conhece a Deus, quando você sabe quem Deus é, uma das reações naturais é você começar a bendizer, a adorar, a exaltar esse Deus, porque você entende quem Ele é e o que Ele fez em seu favor, e não há outra forma de reagir, de se posicionar, a não ser verdadeiramente adorar e exaltar o Senhor. E ele diz aqui, bendigam o Senhor os seus anjos. Então, os próprios anjos são conclamados a adorar o Senhor. Por quê? Porque os anjos foram criados por Deus exatamente para trabalharem, para atuarem em favor dos homens. A Bíblia, ela nos mostra exatamente isso. No Salmo 34, 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e os guarda. Então a função dos anjos é guardar aqueles que confiam no nome do Senhor. No Salmo 91, no versículo 11, também fala algo parecido com o que nós encontramos ali no Salmo 37. Salmo 91, versículo 11, diz, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. E nós vamos ver essa atuação dos anjos em muitos aspectos ou em muitos momentos na Bíblia. Por exemplo, lá na história de Daniel, Daniel capítulo 6, nós vamos encontrar no versículo 22, que quando Daniel foi lançado na cova dos leões, Deus enviou um anjo e esse anjo fechou a boca dos leões. Então anjos foram criados para servir as pessoas. E aqui em Daniel capítulo 6 nós temos claramente Deus destacando anjos para que fechassem a boca dos leões e não atacassem Daniel. E todos nós sabemos como Daniel saiu daquela cova sem ser tocado por nenhum daqueles leões famintos. Então, coisas simplesmente lindas e maravilhosas. Em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 14, diz que os anjos são ministros de Deus a serviço daqueles que creem. E aí, eu posso citar também exemplos do Novo Testamento, especialmente na história de Pedro e João, lá em Atos dos Apóstolos, quando a igreja estava sendo implantada, quando a obra de Deus começou a ser feita e houve muita perseguição. Então, quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente percebe esta ação tremenda dos anjos a favor dos filhos de Deus. Em Atos 5, de 17 a 20, nós temos esse relato. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse, vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Lindo! Exatamente aqui nós vemos os anjos desempenhando a sua função. Eles foram criados para servir os filhos de Deus. E aqui um anjo é destacado para ir à prisão, abrir a prisão e tirar os apóstolos daquela situação e lhes dar a direção. Vão e preguem a respeito desse Jesus. Mais adiante, no capítulo 12 de Atos, também é uma história linda da atuação dos anjos em favor dos filhos de Deus. Isso é muito revelador e é muito consolador para cada um de nós. No capítulo 12, nos versículos 6 até 11 está escrito, na noite anterior, ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, ele está falando de Pedro, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo, levante-se depressa.
Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse: põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que lhe estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Que coisa fantástica, não é verdade? Essa é a função dos anjos. E é esses anjos que o salmista conclama para que eles bendigam o Senhor. Os anjos são conclamados a adorar e a exaltar também. Agora, quando nós lemos a palavra, é óbvio que nós logo percebemos que os anjos entendiam muito bem essa sua função e que eles realmente adoravam o Senhor. Eu estava lendo em Apocalipse, no capítulo 5, versículos 11 e 12, diz: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Aqui diz que milhões e milhares de anjos. Portanto, é muito grande o número de anjos criados pelo Senhor, e eles entendem que um dos seus chamados, uma das suas responsabilidades, uma das suas funções é adorar o Senhor. E aqui eles estão diante desse Deus, proclamando em alto e bom som: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Se a gente for para o capítulo 7 de Apocalipse, também nos versículos 11 e 12 nós lemos: todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder, a força, sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então, o salmista diz aqui: bendigam o Senhor, os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens. Eles trabalham em favor daqueles que creem, mas eles também constantemente se prostram diante do Senhor, diante desse Deus grande e extraordinário, e o adoram, declarando as virtudes, os atributos que há nesse Deus, que fazem do nosso Deus o único Deus, porque além dele simplesmente não existe outro. Quem mais diz aqui o salmista no nosso salmo? Ele diz: bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus que fazem a sua vontade. Aqui, em primeiro lugar, esses ministros, esses exércitos, eles se referem às categorias de anjos que há. Né? Quando nós lemos na Bíblia, nós encontramos anjos, nós encontramos serafins, nós encontramos querubins. Então, são categorias diferentes que têm atribuições diferentes a serviço do Senhor. E aqui o salmista não apenas conclama os anjos a bendizer o Senhor, mas diz que todas as outras categorias de anjos são desafiados, aqueles que são ministros, que fazem parte dos exércitos de Deus, que agem nas regiões celestiais, que atuam no mundo espiritual. São anjos destacados especificamente para estarem guerreando e atuando nessas áreas, para que o Senhor prevaleça, para que o reino de Deus se estabeleça e para que Jesus Cristo seja conhecido e seja adorado. Mas eu queria incluir aqui também todos aqueles que creem, porque eu tenho convicção que nós, os que cremos em Cristo, também fazemos parte do exército de Deus. Também somos ministros a serviço do Senhor. Porque Deus, quando nos salvou, Ele nos chama para que nós
trabalhemos para o Senhor, para que nós nos envolvamos de uma forma ou de outra na expansão do reino, na propagação da palavra de Deus. E por isso eu me incluo nesse desafio de bendizer o Senhor. Por quê? Porque nós somos o exército de Deus, somos aqueles que atuamos aqui nesta terra a serviço do Senhor, para levar esse nome, que é nome sobre todo nome, a todo lugar, e para que as pessoas saibam que o Senhor Jesus é o único Salvador e que além dele simplesmente não existe outro. Então, é um grande chamado para adoração. E lá em João 4, quando Jesus tem o seu contato com a mulher samaritana, ele fala, entre outras coisas, que Deus procura os adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. É isso que Deus está procurando, adoradores que adorem o Senhor de todo o coração, que realmente se entreguem nessa adoração a esse Deus, reconhecendo a grandeza do Senhor, rendendo a sua vida a esse Senhor e adorando a Ele como Deus vivo e pessoal das suas vidas. Então, é outra colocação do salmista. Ele diz: bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus que fazem a sua vontade. Então, quem faz a vontade de Deus, ele vai também se envolver na adoração, no louvor, porque louvor e adoração fazem parte da vontade de Deus. É aquilo que Deus deseja, que seja anjos, seja pessoas redimidas pelo sangue do Cordeiro, que eles façam, que eles adorem, exaltem e engrandeçam esse Senhor constantemente, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Além disso, o salmista diz também no versículo 22, bendigam o Senhor todas as suas obras. E aí eu estava pensando, é claro, aqui o salmista está se referindo à criação de Deus. E o próprio salmista, em outros salmos, ele vai falar um pouco sobre isso. Por exemplo, no Salmo 19, no versículo 1, ele diz que os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento aponta para a sua sabedoria. Então, quando nós olhamos as coisas que Deus criou, nós percebemos o quê? A sabedoria e a grandeza e o poder de Deus. Quem poderia ter criado as coisas de uma maneira tão perfeita, tão ordenada, a não ser um Senhor vivo e todo-poderoso? Por isso, com certeza, o que foi criado vai glorificar a Deus. E o salmista está dizendo: ei, bendiga o Senhor todas as suas obras. É claro que elas naturalmente vão bendizer o Senhor. Por quê? Porque a perfeição e a beleza daquilo que foi criado aponta para o nosso Deus. E naturalmente se torna uma adoração, se torna um louvor a esse Deus, a sua grandeza, enfim, todas as virtudes envolvidas na obra da criação e na obra da preservação de tudo aquilo que Deus criou. Então, é um chamado muito importante. Salmo 145, no versículo 10, também há um chamado a aquilo que foi criado, adorar o Senhor, bendizer o Senhor, exaltar o seu nome. Então, a criação, ela por si, ela de fato exalta e engrandece o Senhor por causa da beleza daquilo que Deus fez. E aí, ele conclui esse salmo dizendo: bendiga minha alma o Senhor. Bendiga minha alma. Agora Davi olha para si mesmo, ele diz: anjos, bendiga o Senhor. Ele diz: exércitos dos céus, bendiga o Senhor. Ele diz: obras criadas, bendiga o Senhor. Mas agora ele diz: Davi, bendiga o Senhor. E você pode colocar o seu nome, eu coloco o meu nome. Nós, pessoalmente, somos conclamados pelo Senhor a sermos adoradores. Agora, quando que a gente adora? Quando a gente conhece o Deus vivo,
quando a gente entende quem Ele é e o que Ele tem realizado, quando a gente tem uma experiência pessoal com a salvação que há em Cristo Jesus, quando nós experimentamos Deus na nossa vida de uma forma pessoal, a reação natural e espontânea é nós realmente bendizermos o Senhor, é nós nos regozijarmos nesse Deus, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz, nós engrandecermos o Senhor constantemente. E a minha pergunta é, quanto é que você adora o Senhor? Você é alguém que adora esse Deus verdadeiramente? Sabe, quando a gente contempla a grandeza do Senhor, quando a gente avalia tudo aquilo que Deus fez, com certeza, uma alegria encherá o nosso coração, porque os nossos olhos vão ser cada vez mais abertos para entendermos que esse Deus que nós professamos como Deus da nossa vida é incomparável. Portanto, Ele é digno de honra, de glória e de louvor, como eu li em Apocalipse os anjos, exatamente exaltando tudo isso. Olha, o Senhor é digno de glória, de louvor, de honra. Por quê? Porque o Senhor é incomparável. Quando a gente conhece esse Deus através de uma experiência pessoal, é muito fácil a gente adorar, é muito fácil a gente engrandecer, é algo que brota espontaneamente da nossa vida, porque de fato é a presença do Espírito em nós que naturalmente faz com que isso saia, brote do nosso interior, como expressão diante de Deus, do quanto nós o amamos, do quanto nós o prezamos, e o quanto nós queremos alegrar o seu coração, através da nossa vida e através da nossa adoração. Então, esse salmo é um salmo que desafia pessoas a bendizer o Senhor, algo tão simples, mas se nós vamos analisar a vida da maioria dos cristãos, o seu nível de adoração, de bendizer ao Senhor, de engrandecer o Senhor, de exaltar o Senhor é muito pequena. E eu digo que a maior parte é porque o seu conhecimento de Deus é muito limitado e a sua experiência com o Senhor é muito, muito pequena. Então, quando a gente lê um salmo desse, primeiramente, a gente é desafiado para meditar na grandeza de Deus, para que Deus expanda o nosso entendimento, traga revelação a respeito dele mesmo, para que a nossa fé seja consolidada. Mas quando a gente também medita num salmo como esse, a gente é desafiado a avaliar o quanto nós somos verdadeiramente adoradores desse Deus, o quanto nós glorificamos o seu nome no nosso dia a dia. E a minha palavra é que você, de fato, cada vez mais mergulhe na palavra do Senhor para conhecer o Senhor e conhecer o que Ele fez pela sua vida, para que isso enche o seu coração de alegria, amplie a sua fé e, entre outras coisas, isso faça de você uma pessoa que verdadeiramente adora e exalta o Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor se revele a você, que o Senhor abra o seu entendimento, que o Senhor leve a sua vida a uma vida cada vez mais de gratidão, de louvor e de adoração ao Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Eu queria orar pela sua vida. Talvez você tenha dificuldades para se relacionar mais com Deus. Talvez você tenha dificuldade de abrir as Escrituras para ler e meditar para que Deus possa se revelar à sua vida. Talvez você tenha outras dificuldades, mas sabe, Deus te conhece. E o desejo do Senhor é que você cresça no entendimento e, consequentemente, você seja alguém que bendiga o Senhor, que o adore constantemente através da sua vida e através dos seus lábios. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar cada pessoa que está conectada conosco na tua presença. Pai, o salmista nos desafia a nós conhecermos mais e melhor o nosso Deus, entendendo quem Ele é e o que Ele fez pelas nossas vidas, para que a nossa fé esteja cada vez mais consolidada em Cristo. Mas também o salmista visa nos desafiar a sermos pessoas que bendizem o nome do Senhor, que sejam gratas, que o adorem
por cada detalhe, por cada situação, por tudo aquilo que o Senhor constantemente realiza na vida daqueles que creem. Deus, eu oro em nome de Jesus. Levanta um povo, meu lugar, que verdadeiramente conhece o Senhor. E levante um povo que tenha compromisso com esse Deus. E levante um povo cujo prazer, cuja alegria seja glorificar o seu nome e exaltá-lo por aquilo que ele é e por aquilo que ele tem realizado em favor daqueles que creem. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Ainda quero orar, tenho feito isso toda a semana, por pessoas que estão enfermas. Se você está enfermo, qualquer tipo de doença, há pessoas entre nós que estão com câncer, temos orado para que milagres de Deus aconteçam, mas também temos pessoas com outros tipos de enfermidades. Uma coisa é certa, a Bíblia diz que o Senhor, quando veio a esse mundo e quando morreu na cruz, ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Portanto, pela fé, nós estamos aptos a sermos curados para experimentarmos um milagre de Deus em nossa vida. Por isso, eu gostaria que você colocasse a sua vida, a sua necessidade na presença de Deus nesta hora. Deus, eu quero orar em nome de Jesus, em favor de cada pessoa que está enfrentando dificuldades e lutas. Pai, especialmente pessoas que estão doentes, pessoas que estão enfermas. Deus, eu quero orar em nome de Jesus, que o Senhor estenda a sua mão. Pai, a palavra diz que o Senhor veio para, através da sua morte e ressurreição, levar sobre si dores e enfermidades. O Senhor diz nas Escrituras que pelas pisaduras, por aquilo que o Senhor sofreu no corpo, nós já fomos sarados. Pai, eu quero reivindicar o milagre do Senhor na vida das pessoas que estão conectadas neste momento conosco. Pai, que a mão do Senhor toque essas vidas. Eu tomo autoridade, repreendo agora toda a enfermidade. Dou uma ordem que a enfermidade saia agora em nome do Senhor. Pai, eu oro para que, ó Deus, o poder curador, restaurador do Senhor, toque cada vida agora. Pai, algo extraordinário aconteça. Senhor, dá uma experiência ímpar, ó Deus, a cada um agora, em nome de Jesus. Ó Deus, processando o milagre e ainda assim atraindo mais louvor, mais adoração ao teu santo e precioso nome. Deus, é no nome de Jesus que eu oro e toda a glória, toda a honra e louvor eu já rendo a ti, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Amém. Só lembrando, fim de semana, nossas atividades são normais. Sábado, os livros, os jovens se reúnem para o seu tempo. E sempre há um mover de Deus, há um agir de Deus. Convido você para estar no sábado a partir das 20 horas. E no domingo, nós temos os cultos da família, 9 horas da manhã e às 19 horas. Venha, participe, receba de Deus aquilo que Ele tem preparado para a sua vida, para que a sua vida seja transformada e a sua fé seja uma fé cada vez mais viva, dinâmica, atuante e preciosa. Também lembrando, dias 26, 27 e 28, nós temos uma conferência aqui, será no sábado à noite, será no domingo de manhã e de noite e será na segunda-feira. Reserve essa data, é na véspera do carnaval. Reserve essa data, 26, 27, 28 de fevereiro, no final desse mês. Um tempo extraordinário para estar na presença de Deus, para receber do Senhor. Vamos ter preletores de fora, preletores de São Paulo, que vão estar ministrando nossas vidas. Cremos que haverá uma visitação preciosa do Espírito Santo e que aqueles que vierem vão ser transformados e ampliados na sua fé e na sua vida cristã. Venha e seja abençoado. Eu quero agradecer de você ter participado conosco desse momento e desejar a você as mais ricas bênçãos do Todo-Poderoso.